Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Bom estarmos juntos novamente, compartilhando das maravilhas que nosso Deus tem feito em nosso meio. E hoje iremos dar sequência no Evangelho de João, capítulo 4, hoje a partir do versículo 25 até o versículo 42. E você é meu convidado, minha convidada, para estarmos juntos nessa reflexão. Logo após essa vinheta, adentraremos então neste capítulo. Capítulo. Diz assim a leitura, continuando ao capítulo 4, nós vimos na última vez o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e hoje nós vamos dar sequência nessa conversa. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciará tudo. E disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ver com ele. E enquanto os discípulos lhe rogavam, dizer: Rabi, come. Porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os olhos e vedes que as terras já estão brancas para a ceifa, e a ceifa recebe galardão e ajuda, fruto para a vida eterna, para que assim que semeia como o que ceifa, ambos regozijem-se. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que lhe testificou. Disse-lhe tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E disseram à mulher: lá não é pelo que dito que nós cremos, porque nós mesmo que temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Maravilhosa, né, essa passagem a qual Jesus fala com essa mulher samaritana. E muitos de nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja e ainda não cremos nesse Jesus. Nós não cremos nessa palavra, nós não cremos nesse Deus. E esses homens, por ouvir o testemunho dessa mulher, e agora não mais só do testemunho dessa mulher, mas pela própria boca de Jesus, creram e testificaram isso. Não cremos mais em Jesus porque você falou aquelas coisas, mas cremos agora porque nós ouvimos da própria palavra, do próprio autor. Então, olhando para essa passagem que nos narra a conclusão de um encontro de Jesus com a mulher samaritana e o que aconteceu depois desse encontro,
A passagem destaca temas como revelação, fé e evangelização. Talvez são coisas que, por passarmos muito tempo dentro da igreja, nós esquecemos dessas coisas. O Jesus revelado, o Filho de Deus, que morreu na cruz, mas não ficou lá simplesmente. Ele veio cumprir, ressuscitou e foi junto aos céus. Não nos deixou órfão, mas nos deixou o Espírito Santo, que nos faz lembrar todos os dias que há uma cruz, há um Salvador, há uma esperança para nós. Que quando nós dobramos nossos joelhos e oramos, temos a oportunidade de ficarmos conectados, ligados com esse Deus e ouvirmos suas verdades. Através da Bíblia, através da palavra, ao qual nos foi deixada, ao qual o próprio Deus tem zelado, tem cuidado, para que ela não venha se perder, para que ela não venha se contaminar com as orações dos homens, como nós vemos alguns países aí, que estão reescrevendo a Bíblia, achando que com isso vão tirar a sua autoridade, vão provar alguma coisa, mas na verdade eles estão tardando somente a revelação dessa palavra para eles. Porque o Jesus revelado, o Jesus o Cristo, o Messias, ele se encarnou e nos trouxe a salvação. João 4, versículo 25 e 26, é a revelação do Messias. Então nós vemos que a mulher vem, está lá tirando água, Jesus lhe pede água para beber, a mulher fala que como é que é ele sendo judeu, pede água para ela, e Jesus já se revela na primeira parte do texto, onde ele fala, olha, se você soubesse quem eu sou, me pediria água, e eu te daria a água da vida. E aquela mulher, com um olhar humano, não entendendo aquelas palavras, ela fala, mas você não tem nada para pegar água, a água lá no fundo, está lá no fundo, não tem um cântaro, um balde, um vaso, e como é que você vai pegar água? Então Jesus começa a encontrar a oportunidade de falar, olha, você não é casada, só amaziada com o homem que você está. Então aquela mulher fica espantada, fica chocada com aquela revelação de Jesus, porque Jesus nunca a viu, né, nunca tiveram aquele encontro presencial. Então aquela mulher percebe que tem algo diferente nessa conversa. Então agora Jesus, ela reconhece, ela abre seus olhos e fala, não, você então é o profeta, é o Messias. Você provavelmente está próximo daquele que veio para ser o nosso remissor. E Jesus, não, eu sou esse remissor. E aquela mulher, crendo naquilo, largou as suas coisas e correu para a cidade para informar o povo, olha, tem um homem que eu estava lá perto do poço e me revelou o que aconteceu na minha vida. E ele é o profeta, ele é o Messias. Então, a revelação. João 4, 27 a 30, nós vemos a reação então daquela mulher. O encontro com Jesus fez com que aquela mulher tivesse a convicção e o desejo de mudança. Isso ficou bem evidente nas suas atitudes dela. Então aquela mulher, ela encontrou a esperança que talvez eu e você precisamos encontrar em Jesus. A esperança para que o desejo ao qual nós possamos ter essa vontade de mudarmos de vida, mudarmos de hábito através da revelação da sua palavra. Olha, Jesus é a fonte de água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Salvador. E está revelado a nós, está aberto para nós também. João 4, 31 a 38, o discurso de Jesus aos discípulos. Jesus então expõe aos discípulos o serviço que precisaria ser feito, semear o evangelho e colher. Então, agora Jesus não ficou somente paralisado
ou amarrado à conversa com aquela mulher, mas quando seus discípulos voltam da cidade com comida, com mantimentos para fazer a refeição, agora Jesus aproveita esta oportunidade e fala: olha, temos que colher os campos. Os campos já estão brancos, não vem falar que está aqui 4 meses, 5 meses, que haverá, se nós anunciarmos o Evangelho, se nós pregarmos, não, é agora. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão prontas para receber o Evangelho. E Jesus, então, quando a gente adentra no final, na parte final desse versículo do 39, 40 e 41, quando a mulher volta da cidade com uma multidão, ao qual Jesus já está anunciando e voltando a relatar as maravilhas do céu, muitos creram. Porque ele já não somente falou para os discípulos, mas demonstrou publicamente aos olhos de todos que, olha, tem pessoas sedentas da salvação, que precisam ouvir, que precisam ser anunciados, que há esperança. Não precisa mais ficar debaixo do jugo da escravidão, da lei e do pecado. Eu sou o cumprimento da lei. Eu sou o que esses homens, essas mulheres precisam. Eu sou o remissor. Eu sou o galardeador. Eu sou o que sou, como ele mesmo definiu aqui no versículo 26. Eu o sou. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês estavam aguardando. Eu sou aquela promessa do profeta Isaías, do profeta Daniel, do profeta... Entendeu? Eu sou o cumprimento dessas leis. Eu vim para salvar. Eu sou Jesus. Não há outro antes de mim e não haverá outro após mim. Eu sou o Salvador. Então, Jesus, mais uma vez, nós vimos no capítulo 3 se revelando a Nicodemos, e agora no capítulo 4 se revelando aos samaritanos, a mulher samaritana, ao povo samaritano. Então, através disso, muitos creram, muitos se converteram, muitos tiveram e receberam a oportunidade de mudança de vida e assim o aceitaram. No versículo 39 a 42, como comentamos, a conversão dos samaritanos, muitos puderam experimentar o que a mulher samaritana experimentou. Isso causou um impacto nos samaritanos, que muitos se converteram, não mais só pelo testemunho da mulher, mas também pelo o que ouviram da própria boca do Mestre. E muitos de nós hoje temos a oportunidade de ouvirmos sobre esse mesmo Jesus, essa mesma história, mas porque nós estamos apegados às situações do nosso meio, não queremos esse Jesus, não queremos esse Mestre, mas temos que ter a ciência e a consciência de que não há outro Salvador, não há outro remissor. Eu posso crer ou não crer, aceitar ou rejeitar, mas isso não muda, não faz diferença, porque o Mestre está anunciado. O Mestre ao qual ele veio para nos remir, para nos salvar, foi anunciado, foi demonstrado, ele mesmo se revelou a todos eles, aos apóstolos, aos que estavam ao redor, aos que pararam para ouvi-lo, e hoje também está assim para nós. Basta nós crermos. Temos inúmeras oportunidades. Hoje temos redes sociais, temos internet, temos programas de TV, programas de rádio, igrejas em vários lugares, várias oportunidades de ouvirmos o Evangelho, várias oportunidades de crermos nesse Jesus. Então nós não temos mais desculpas para não buscarmos a verdade em Jesus. Quem é esse Jesus?
Ele está de braços abertos para se apresentar a você também. E para concluirmos então, esse trecho mostra a progressão do conhecimento, fé, aonde teve início numa conversa informal entre Jesus e uma mulher, passando pelo testemunho dela e terminando na experiência direta dos samaritanos com Jesus. A história ilustra o poder do testemunho pessoal e a eficácia do ministério de Jesus em transcender barreiras culturais e religiosas. Mais uma vez, aqui Jesus mostra que ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pessoas, ele não escolhe lugares, ele vai atrás daquele que precisa de fato ouvir a sua verdade. E é esse o nosso compromisso, tem que ser esse o nosso compromisso no dia de hoje. O nosso testemunho, a nossa ida à nossa congregação, nosso culto racional, precisa demonstrar graça, misericórdia e Jesus. Espero que você possa conhecer esse Jesus, como os samaritanos conheceu, como aquela mulher conheceu, que não duvidou, que creu e que teve mudança de vida. Que Deus possa vos abençoar e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, dando sequência no capítulo 4, na nossa última parte desse capítulo. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.